Vocês podem abrir as Escrituras na primeira carta de Timóteo, capítulo 5. Nós temos por tradição, como igreja reformada, como igreja cristã, de fazermos a pregação expositiva, em que nós expomos as Escrituras, como o Senhor Jesus fez, quando entrou no templo, leu Isaías e explicou qual era, além de explicar o texto, explicou o sentido do texto. Nós vamos orar, depois vamos dar uma introdução do livro de Timóteo, mais uma vez. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir a introdução, porque sempre que o pastor sai, volto eu pregando Timóteo, eu explico de novo a introdução do livro, mas é importante para que a gente entenda o texto, o contexto e o porquê esse texto foi escrito para nós, qual é a relevância dele para nós nesse tempo. Vamos fechar nossos olhos, inclinar nossas cabeças. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, fala conosco essa noite, apesar de mim, Senhor, fale, Senhor Deus, que eu não estrague a tua palavra, porque melhorá-la eu não posso. Senhor Deus, que seja o Senhor falando aos nossos corações, a começar em mim e aos meus irmãos, falando, Deus, nos transformando, nos ensinando, nos corrigindo, Deus. Pai, que esse texto a ele pregado, Deus, possa produzir frutos e que nós possamos viver para a tua honra e para a tua glória. Amém. O livro de 1 Timóteo foi escrito por Paulo, é um livro que foi escrito por Paulo, né? Lembrando que Paulo era um perseguidor de Cristo, ele estudou aos pés de Gamaliel, é um dos maiores fariseus da época, doutor da lei, e por isso ele sai perseguindo cristãos. Mas no caminho de Damasco, ele tem uma visão em que Cristo aparece para ele, ele cai no chão, e Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daquele momento, ele, tendo o desdobramento do texto, ele passa a crer no Senhor Jesus. Obrigado. Ele passa a crer no Senhor Jesus e ser um dos maiores missionários que nós temos. Nós temos as viagens de Paulo, que nós conhecemos. Essa carta, ela foi escrita para Timóteo, que Timóteo estava com Paulo na Macedônia, e Paulo pediu para que ele fosse com destino à sua igreja de Éfeso, e ele achou que logo ele sairia da Macedônia, Paulo sairia da Macedônia para encontrar Timóteo na igreja de Éfeso. Mas vocês bem sabem que igrejas têm problemas. Paulo não conseguiu sair tão rápido quanto queria. Logo ele escreve as cartas de Paulo a Timóteo, ensinando Timóteo como ele deveria agir com aquela igreja. O propósito central da carta é correção dos falsos mestres, porque havia na igreja de Éfeso pessoas que estavam pregando misturas entre judaísmo e helenismo, leia-se helenismo, mundo grego, e também pregando falsas doutrinas, falsas coisas do paganismo eu digo assim, da mistura das religiões do Oriente Médio. Então Paulo está ensinando Timóteo o que ele deveria fazer, como ele deveria corrigir. Também traz algumas orientações da organização da igreja, como deveriam ser os presbíteros. Presbítero é uma palavra intercambiável com bispo, episcopos, e também com pastor. São três palavras que significam a mesma coisa: pastor, bispo e presbítero. Então, numa classe como os presbíteros deveriam agir, como os diáconos deveriam agir, como os servos deveriam agir. Naquela época, escravos, como eles deveriam servir. Mas lembrando que não significa que ele apoiava a escravidão, contudo, como existia escravidão naquela época, ele orientava tanto os escravos como os senhores, como serem bons senhores aos seus escravos. Se vocês notarem, se fosse para ser escravo, gostaria de ser escravo de um cristão orientado por Paulo, porque a forma como ele orienta a Timóteo e orienta seus senhores é melhor do que muitos patrões tratam seus funcionários no dia de hoje. Então, também essa carta traz
algumas orientações específicas quanto a alguns grupos da igreja. Antes de tudo, ele também, dessas orientações, ele traz o que é o verdadeiro evangelho. Ele traz a importância da igreja como baluarte da verdade. Não sei se vocês lembram disso, das escrituras. A gente pregou aqui nos últimos, eu posso dizer quase que 1 ano e meio, né? Picadinho assim, a gente vai até chegar aqui. E hoje, especialmente no capítulo 5, nós vamos ver a orientação que Paulo dá a Timóteo, para como tratar as viúvas, e aí vocês vão entender por que usaram a figura das viúvas, a orientação de como tratarem os senhores, os anciãos da igreja, como tratar as viúvas, também como tratar os presbíteros, tanto os presbíteros fiéis, como aqueles que caíram no pecado, mostrando que desde já a igreja se preocupa em tratar as pessoas, mesmo os líderes, de forma até mais severa do que a igreja, mostrando do que a igreja, vou dizer assim, os demais, porque todos estão no mesmo, apesar de estar todos no mesmo patamar, existem aqueles que lideram, mostrando que é estranho hoje, quando pensamos em pedofilia, em coisas que as igrejas por aí, todas elas, independente da denominação, tentam esconder dos seus líderes, porque a orientação vocês vão ver hoje, uma exposição dos líderes, porque os líderes, por eles serem líderes, e não por uma questão especial, uma questão sacerdotal, mas por eles estarem lidando com aquilo que é santo, que é a igreja do Senhor, eles devem ser mais cobrados do que os seus liderados. Então podemos ir ao texto. Nós vamos ler, hoje vamos expor o capítulo inteiro, capítulo 5. O texto, existem várias versões, até para algumas pessoas talvez não estejam versados nas escrituras, mas a versão dessa Bíblia, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, é uma versão tradicional. Existem também aí a nova tradução da linguagem de hoje, aí fica um texto um pouquinho mais simples. A que eu vou falar é a revisada ampliada, né? Então talvez tenha alguma palavra diferente, mas o sentido é o mesmo. E as escrituras nos dizem: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como ao seu pai, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como mães, às moças como irmãs, com toda a pureza. Das viúvas, honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega, isso está falando da quem deveria ajudar, aí vem uma oposição: a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Não seja inscrita senão viúva, ou seja, não cuide, não coloque na lista de cuidado viúva, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido os atribulados, que viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Não se preocupem, tá? Não está sendo condenado segundo o casamento das viúvas, depois a gente explica. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intriguentas, falando do que não devem, mostrando que Paulo não conhecia o politicamente correto. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem,
criem filhos, sejam boas donas de casa, não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregando a igreja, para que estas possam socorrer as que verdadeiramente são viúvas. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Veja, aqui já começam conselhos sobre presbíteros, sobre pastores, sobre bispos. Os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que afadigam-se na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes esses conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente a mão, ou seja, de forma precipitada, né? Não te tornes cúmplice do pecado de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, que essa exposição possa conter a Tua verdade, possa vir do Senhor, que possamos, Deus, viver para a Tua honra e Tua glória, conforme a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, como nós falamos, aqui chegamos nessa parte da carta de Paulo a Timóteo, em que ele dá conselhos sobre as viúvas, sobre os anciãos e sobre os presbíteros, e traz alguns conceitos interessantes que podem ser aplicados e devem ser aplicados ainda nos dias de hoje para nós. O verso 1 começa falando: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como os irmãos, e as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs, e com toda a pureza. Pois bem, o texto começa: não exorte o idoso de qualquer forma. Primeira situação, por quê? Porque os idosos, segundo Paulo, veja bem, já desde aquela época, desde a cultura judaica antiga, eles recebiam uma atenção especial. E eles não deveriam ser humilhados, não deveriam ser chamados a atenção de qualquer jeito. Veja, se não deveriam ser chamados a atenção de qualquer jeito, isso não significa que não deve ser chamada a atenção. Muitas pessoas acham que por serem idosos, por poder parar na faixa de idosos, elas podem fazer do evangelho o que quiser. Mas não, a Bíblia ensina que nós devemos exortá-los. Porém, a Bíblia também ensina como devemos fazer: com amor, com respeito, de forma individual. Há pecados em que nós precisamos confrontar de maneira, vocês lembram, Mateus capítulo 18, nós já passamos pela exposição bíblica desse capítulo, a forma de como devem ser feitas as exortações. Porém, aos idosos, nós devemos guardar uma forma especial, uma forma carinhosa. A Bíblia revela para nós aquilo que Deus conhece de nós, por 2 motivos. Porque, primeiro, é socialmente não aceito a gente repreender um idoso de qualquer forma. E segundo, o idoso, por definição bioquímica, por definição médica, ele já tem uma dificuldade maior em receber a correção. Deus, que nos construiu, que nos fez, sabendo disso, Ele coloca a forma como devemos fazer. E isso, de maneira nenhuma, exclui a exortação. Eu sei que alguém que vem de outra denominação, talvez não conheça o que é a exortação bíblica.
Mateus capítulo 18 nos ensina que quando nós temos alguém em pecado da igreja, os irmãos têm por dever, como um organismo vivo, em amor, orientar aquela pessoa e ajudar aquela pessoa a sair do pecado. Exemplo, alguém vem, fuma, e sabe que o fumo, ele destrói a sua própria natureza, logo isso é um pecado, porque nós estamos destruindo aquilo que Deus nos deu. A igreja, ela deve, em amor, ajudar aquela pessoa. Isso é exortar, é corrigir, é colocar aquela pessoa de novo no alvo de Deus. Mas isso não é feito assim, ó, faz isso, faz aquilo. Não é uma coisa autocrata. A igreja não tem poder de juiz, mas ela, em amor, tem poder de ajudar. Muitas vezes a gente lembra disso quando tem problema de casal. Daí, ou a gente corre para o pastor, corre para o padre, corre para alguém. Então, é função da igreja cristã, tanto na função pastoral como dos irmãos, lembrando que nós cremos no sacerdócio universal do crente. Todo crente é um sacerdote. Não existe uma figura de crente ou cristão acima de outro. Ou seja, mesmo o pastor, ele não está acima dos outros cristãos. Logo, a igreja como sacerdócio universal, nós temos que ajudar aos outros irmãos que pecam. E cada um tem suas dificuldades. Isso é bonito. Porque às vezes um tem problema na mentira, o outro no cigarro, mas o que tem na mentira não tem no cigarro, então pode ajudar o da mentira. De repente todo mundo está caminhando em santidade, tá? Então isso que é exortar. Olha que interessante como ele fala ali, as moças, também tratar como pai, aos moços como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, toda a natureza. Deus está revelando aqui a natureza familiar da igreja. A igreja, ela é, por definição, um corpo que entre vários membros, cada um com sua função. Todos eles, lembrando que igreja, quando a gente fala igreja, a gente está falando um termo genérico, né? Mas na igreja nós estamos falando da igreja visível aqui. Nós não estamos falando entre salvos e não salvos, porque nós não sabemos de forma real quem realmente é 100% salvo. A gente sabe de nós mesmos quando Cristo nos salvou, mas como igreja a gente vai ter pessoas salvas e não salvas. O joio e o trigo vão crescer junto. E a igreja visível, ela é diferente da igreja invisível, porque a igreja invisível, ela contém somente os crentes, e ela contém os crentes de todo mundo. Então nós estamos falando da igreja visível, eclésia, dos chamados para fora. Esse termo nos fala que a igreja, ela é uma comunhão de vários membros, cada um com sua função, mas sempre dá um caráter familiar à igreja. A igreja não é composta de advogados, taxistas, carpinteiros, engenheiros, médicos, empregadas domésticas. Não, ela é composta de irmãos, cada um com seu talento, cada um com o seu dom, mas ela é composta de irmãos. E esse texto, ele quer revelar justamente isso, que o caráter parental, o caráter fraternal que a igreja tem. E aí, terminamos. E uma questão especial. Você vê que ele coloca o termo pureza nesse texto ali, quando ele fala, as moças como irmãs com toda a pureza. As escrituras desde sempre se preocupam com as mulheres. A Bíblia e Deus sempre se preocupou de uma forma especial com as mulheres. Muitas pessoas nos acusam de sexistas, de machistas, mas a Bíblia é muito pelo contrário. Sabendo da maldade dos homens, de olharem as mulheres de forma carnal, ela recomenda que faça isso em pureza. Então é errado, é pueril, ou seja, infantil, acusar as escrituras de machismo. As escrituras que desde sempre Cristo e a igreja se preocupou de forma real com os problemas que as mulheres vivem, desde o seu nascimento, a sua maternidade, seu casamento, uma possível viuvez e sua morte. Então, é estranho a gente ouvir essa acusação contra a igreja, mas é muito fácil acusar sem ler as escrituras. E esse detalhe é importante.
Dá para esfregar na cara daquela feminista que diz que a Bíblia é sexista. Não, peraí. Olha o detalhe, o cuidado com as mulheres. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. O verso 3. Quando se fala em honrar viúvas, nós temos que lembrar o contexto do livro. O contexto vai para uma sociedade judaica, em que se a mulher não podia trabalhar naquela época, a não ser mendigar. Se ela não tem filhos, se ela não tem marido, se ela não tem companheiro, parentes, com o que ela vai comer? Vocês lembram da história de Noemi? Vocês lembram que ela ficou sem os seus filhos e ficou só com suas noras? E ela disse: vão, contrai um casamento. E só que quando ela falou isso, ela estava dizendo: eu vou morrer. Por quê? Porque naquela época uma mulher não podia trabalhar, não tinha no que trabalhar também, eram serviços muito pesados também, então elas viviam na mendicância, e a igreja, desde aquela época, tinha preocupação com relação aos frágeis da sociedade. A igreja não é uma assistência social, a igreja não é um banco, mas a igreja se preocupa com os seus. Eu acabei de falar com o pastor Miguel Muhammad. Quem conhece? Ele pregou aqui, vocês conhecem. Ele é ex-islâmico convertido. Ele é hoje pastor em Itaiópolis, cidade da saudosa sua vovó. E ele está vendo com o prefeito, eu conversei com ele, para que eles tragam refugiados, porque lá é uma das cidades maior comunidade ucraniana do Brasil, uma das maiores do mundo. Então por que não trazer refugiados ucranianos para lá? E o pastor Miguel Muhammad, junto com a sua filha, que tem formação em direito, eles estão falando com a prefeitura para tentar trazerem refugiados para cá. Cuidar de refugiados, porque é papel da igreja, sim, cuidar daqueles que estão à parte da sociedade. A gente já vê isso desde em Atos capítulo 6, verso 1, preocupação com as viúvas. A gente vê aqui também, a fragilidade era tamanha naquela época para uma viúva. E aqui fala verdadeiramente viúva, porque tinha mulheres que não eram verdadeiramente viúva, no sentido de que elas tinham sustento de outra forma, ou porque tinham filhos, ou porque tinham parentes que podiam trazer o seu sustento. No verso 4, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade com a própria casa, em recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. A função do texto era identificar aqui quem era e quem deveria receber sustento. E aqui já fala de cara, aqueles que têm como ser sustentados. Por que isso? Porque a igreja, como eu disse, não é uma assistência social. Ela não pode levar nas costas o mundo inteiro. Ela tem que pregar o evangelho. Não confundam, a igreja, no papel principal da igreja é levar o evangelho de Jesus Cristo, também em amor. Não adianta falar do evangelho para quem tem fome, que está morrendo de fome, dá a ele o que comer, mas pregue o evangelho, ensine ele a pescar, tire ele daquela situação, mas não fique tão somente jogando pérola aos porcos. Verso 5, veja, primeiro no verso 4, dizendo que isso é agradável a Deus, agradável você sustentar os seus. Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa, pois Deus o fará próspero e te fará viver muito tempo na terra. Então o verso de número 5 começa: aquele porém que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. E o verso 6 diz: entretanto, as que se entregam aos prazeres, mesmo viva, está morta. Veja, o verso 5 revela uma verdade, que muitas vezes a pobreza e a viuvez, a pobreza, a necessidade, expõe aquelas mulheres no sentido a irem em oração, buscarem com santidade e com verdade a Deus. E é papel da igreja ser a mão de Deus visível para com essas pessoas. Por isso ele diz: verdadeiramente não tem amparo,
espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Ou seja, às vezes a necessidade nos leva a Deus, ok? Mas também tem uma compreensão do lado oposto. A igreja tem que ser a mão visível de Deus para com essas pessoas, para que dê o amparo a essas pessoas que buscam em oração, que sejam retas diante de Deus. E ao mesmo tempo, aqui fala que as que se entregam aos prazeres, mesmo vivas, estão mortas. Aqui o que está querendo dizer é que a viuvez também revela o estado espiritual das pessoas. Mulheres que se entregam aos prazeres por conta da viuvez, elas estão mortas espiritualmente. É óbvio que isso funciona para homem também. O viúvo, aquele que se entrega aos prazeres de uma forma deliberada, é porque ele não está vivo espiritualmente, e sim morto. É isso que o texto quer dizer. O verso 7 nos diz: prescreves, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Mostra que as próximas orientações, elas são importantes e que elas devem serem exercidas para que a igreja, para que essas pessoas e a igreja, portanto, se mantenham irrepreensíveis, não tenham por que ser reprimida. Como que a igreja abandonou a viúva que sempre estava lá junto com vocês? Então, para que não sejam repreensíveis, nós vamos para as próximas orientações. Não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade. Isso é para aquela época, né? Eram pessoas idosas, muito idosas para aquela época, que não tinham como se sustentar. Tenha sido esposa de um só homem. Eu vou ler até o final, 9 e 10, daí depois eu vou explicar para vocês. Seja esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho das boas obras, tenha criado filhos, exercido hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido atribulados, que viveu na prática zelosa de toda a boa obra, né? Parece uma lista difícil, né? E é mesmo. Mas Deus nos dá misericórdia para cumpri-lo, né? Enos Andros Guinés, mulher de um só homem, é a versão masculina, a versão feminina de homem de uma só mulher, que a gente encontra onde? Na recomendação para os presbíteros e na recomendação para os diáconos. E esse mulher de um só homem significa uma mulher fiel. Não significa que se ela teve um marido, por um acaso casou de novo, ela depois fica velha e depois ela morreu o segundo marido, então o primeiro marido morreu, ela casou de novo, o segundo marido morreu, agora ela tem que ser abandonada porque ela não foi mulher de um só marido. Não é isso. Tem a ver com fidelidade ao casamento. Outra, boas obras, uma mulher piedosa. O que é uma mulher piedosa? Vocês viram na nossa Semana da Mulher, tivemos uma exposição sobre o que é uma mulher virtuosa e piedosa, mas é uma mulher crente cristã, dada a oração, jejum, boa dona de casa, que dá testemunho da fé, é um exemplo para as irmãs mais jovens. Mas olha o interessante que ele coloca ali, coloca que tenha criado os filhos, mostrando a primazia da casa. Quando se fala sobre um presbítero e sobre um diácono, fala sempre essa orientação, que crie os filhos no Senhor, que tenha os filhos crentes, que tenha os filhos na igreja, mostrando a prioridade do lar. De nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa. Esse é pior do que um ímpio, as Escrituras nos dizem. Criar os filhos também é o exercício do papel maior que Deus nos dá. Levar o Evangelho de uma forma longitudinal e de uma forma transversal. Longitudinal pregando o Evangelho e transversal criando gerações para Deus. E nós vemos também nesse texto lavando os pés dos santos. Isso é sinal de hospitalidade, é um sinal de humildade. Para aquela época, isso assim nós vemos quando aquela mulher prostituta que lavou os pés de Jesus com óleo de alabastro,
óleo do vaso de alabastro e secou os pés com o cabelo. Jesus, quando deu uma lição de humildade para com seus discípulos, ele lavou os pés dos seus discípulos. O que ele quis dizer com isso? Tenha humildade. Tenha humildade. Agora, quando a gente lê os versos 11, 12 e 13, mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas quanto a Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis, pois anulam o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendam também a viver ociosas, andando de casa em casa, não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intriguentas, falando o que não devem. Vocês sabem que eu gosto do sarcasmo, né? Eu acho muito interessante. Paulo não tem pacto com a política da boa vizinhança. Ele é claro naquilo que ele está falando nesse sentido. Mas o que eles querem dizer em viver com o pecado? Por que as mais novas têm que tomar esses cuidados? Porque algumas se entregam à sensualidade. E naquela época tinha mulheres que acabavam casando com pessoas não crentes. E nós conhecemos o que significa julgo desigual. Vocês lembram? O julgo desigual ocorre quando duas pessoas de crenças diferentes se casam. É um pecado. O cristão não pode casar com alguém não cristão, segundo a recomendação de Deus. Bom, ele vai casar, Deus não impede, mas é um pecado e ele está contra as ordens de Deus. E muitas mulheres daquela época estavam se entregando à sensualidade e casando com pessoas descrentes. Por isso que eles estão falando entregar-se a Satanás. Não é que a mulher não possa casar, muito pelo contrário, já nos versículos seguintes nós vamos ver a orientação para que as mulheres mais novas casem. Mas o que esse texto está querendo dizer? Eu sei que é um texto difícil, e nós temos que ler textos difíceis aos olhos de textos mais fáceis. Eles querem dizer as mulheres que se entregam à sua sensualidade e acabam se entregando a pessoas que não comungam da mesma fé. Logo, as mulheres naquela época precisavam seguir a fé do marido. Então elas estavam abnegando a fé. Isso demonstrava que elas não tinham pacto com não tinham uma verdade com aquele primeiro pacto, com o pacto com Cristo. Vocês conseguem entender? Assim é mais lógico que esse texto tenha essa interpretação. Eu li vários teólogos para poder chegar no que se melhor encaixa. Tem várias explicações, mas todos eles têm essa explicação como a melhor para esse texto. Esse texto quer dizer justamente isso: mulheres que abandonam o primeiro pacto, o pacto com Cristo, e acabam escolhendo o pacto de outra pessoa, ou seja, uma religião pagã, ou mesmo o ateísmo, o ascetismo, ou qualquer coisa assim. E aqui fala sobre alguns pecados. Fofoca, né? Para aqueles que acham que fofoca não é pecado, está ali, fofoca. Intromissão na vida alheia, né? Isso são pecados citados aqui, mostrando a origem disso é do desvio da fé. O verso 14 nos diz: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem adversário ocasião de maledicência. É muito claro a primazia da vida do lar. Não estou dizendo que a mulher não possa trabalhar, ela deve trabalhar se ela quiser. Não estou dizendo que a mulher ela é impedida de fazer qualquer outra coisa. Mas não esqueça daquilo que é mais importante. Uma vez eu estava voltando do aeroporto, estava voltando de um curso em São Paulo e encontrei com uma farmacêutica. Ela tinha 33 anos e ela começou a conversar comigo. E ela tinha doutorado, estava indo para o pós-doutorado. E aí eu perguntei: você tem filhos? 30 segundos de silêncio. Engasgou. Uma pessoa que estava com pós-doutorado e que engasgou quando eu perguntei sobre filhos. Quer queira, quer não, as mulheres reconhecem a primazia do lar, umas por força, outras por amor. E eu fico imaginando que vida triste, um pós-doutorado que talvez logo ainda vai conhecer alguém, mas daí depois, quando quiser ter filhos, talvez já não consiga mais. Deus tenha misericórdia que ela consiga e tenha família, mas essa é a realidade. Há uma primazia na vida
familiar e do lar. Não significa que as mulheres são impedidas de trabalhar. Nós não podemos encarar as coisas como a Bíblia não diz. A gente só pode encarar o que a Bíblia diz. É primazia estar no lar. Mas a mulher virtuosa comprava e vendia tecidos. A mulher virtuosa fazia negócios. A mulher virtuosa trazia sustento também para o lar. Espera aí. Então é proibido a mulher trabalhar? Não, as Escrituras não proíbem. Muito pelo contrário. Ela deixa essa hipótese, mas ela sempre orienta. Primazia está no lar. Verso de 15 nos diz, ainda o verso 14, perdão, eu queria dizer, sobre a questão de maledicência. Não deem falso testemunho com suas vidas. Não deem o falso testemunho do Evangelho, ou seja, não deixe sua vida deixar espaço para que as pessoas falem mal. É isso que ele está orientando ali. É uma coisa muito difícil, porque todos nós somos pecadores. E se formos honestos, todos nós temos por que, às vezes, ser repreendidos. E isso nós temos que trabalhar com Deus. E essa era a orientação de que a Bíblia estava dando a essas mulheres. O verso 15 nos diz: pois com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. E daí o verso 16: se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra, não fique sobrecarregando a igreja, para que esta possa socorrer as que estão verdadeiramente viúvas. Bom, o verso 15 vocês já entenderam, não podemos deixar se desviar por conta da sensualidade. Mas o verso 16 mostra uma coisa interessante, que a igreja não deve ser sobrecarregada com pessoas que podem ser ajudadas de outra forma. Ou seja, a igreja, ela tem o dever de ajudar, mas ela também deve usar os meios lícitos para ajudar, assistência social, ajudar as pessoas, porque às vezes o governo vai ajudar, outras instituições vão ajudar, e a igreja tem até a forma de conduzir isso. Mas lembrando que a igreja ela não deve ser exposta a pessoas que querem apenas usufruir da igreja, de forma má, tendo condições, ou tendo outras pessoas, outros familiares, elas sobrecarregam a igreja. Não, a igreja tem que ter as suas finanças. Vocês todos receberam o nosso relatório financeiro e notaram que os últimos 3 meses nós fechamos no negativo. Então, a igreja tem que ter os seus recursos prontos para ajudar aqueles que realmente precisam. Na nossa igreja, só um detalhe, nós temos por costume fazermos relatórios trimestrais financeiros, e esses relatórios são passados a todos os membros e todos aqueles que querem conhecer as finanças da igreja. Isso é feito uma forma de mostrar a lisura de tudo que entra, tudo que sai. O gasofilácio não é aberto por uma pessoa só, é aberto por 2 pessoas, para que nunca tenha uma divergência de valores ou coisa assim. Então a gente preza pela lisura naquilo que estamos fazendo, tá bom? E eu estou com todas as notas, os notas fiscais, recibos que nós gastamos. Se alguém quiser um dia consultar, além do relatório financeiro, tudo isso é de posse aberta da igreja. O verso 17 fala assim: agora, mudando de outro conselho, saindo do quadro das viúvas para os presbíteros, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que afadigam-se na palavra e no ensino. O que isso significa? Que a Bíblia é bem clara, que nós devemos remunerar os presbíteros que ensinam, que nos dedicam às escrituras e que presidem bem. E quando ele fala ali de forma do honorário dobrado, não significa 2 vezes mais, por incrível que pareça, mas é uma forma do Oriente Médio de dizer de forma generosa. Toda vez que se repete uma coisa para se dar ênfase, por exemplo, Deus é santo, 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 significa que Deus é elevado, a sua santidade é elevada em 3ª potência. Aqui está falando 2 vezes, está dizendo que é de forma generosa. Não dá para hoje em dia pegar um presbítero que ensina a palavra, que tem sua família, e dar um salário mínimo hoje. Óbvio, se é a condição da igreja, ok, mas nós temos que pensar em algo melhor do que isso, porque talvez 2 salários, porque 1 salário
Não dá nem para, nós não estamos sabendo, não dá para pagar a gasolina que ele vai fazer a visita nas casas dos membros. Então, é nesse sentido que a Bíblia fala sobre os presbíteros. Lembrando que aqui somente o pastor tem salário, e vocês todos conhecem o salário pastoral, está lá no relatório financeiro, tá bom? Agora, o que as Escrituras também nos dizem é que no verso 18, uma coisa engraçada: não amordaces o boi enquanto pisa no trigo, o trabalhador é digno do seu salário. Aqui temos uma questão muito específica das Escrituras. Está se citando as palavras de Deuteronômio 25:4 e também as frases de Jesus em Lucas 10:7 e Mateus 10:10. Isso é interessante porque, pela primeira vez, Paulo, mostrando através da igreja que as palavras de Jesus, elas eram equivalentes às palavras do Velho Testamento, ou seja, os evangelhos faziam parte das Escrituras Sagradas. Essa é uma evidência interna que a igreja cria, que os evangelhos faziam parte das Escrituras. Porque vocês lembram, nesse período estava se construindo o cânon, ou seja, ainda tinha livros a serem escritos. Nós sabemos que Apocalipse foi o último a ser escrito. E esses livros estavam sendo escritos, mas desde o começo a igreja já olhava aquele texto de Deuteronômio, a citação de Jesus 2 vezes, e o livro de Deuteronômio na mesma amplitude. Ou seja, estava aí uma prova interna de que a igreja reconhecia o Novo Testamento como canônico. Eu tenho que explicar um pouco mais sobre isso para vocês. Deus não nos deu a Bíblia pronta, fechada. Vocês já sabem como a Bíblia foi feita. Quem vai passar por discipulado sabe como que se formou o cânon. Cânon é o reconhecimento do que é palavra de Deus, do que não é. Não significa que a igreja tenha poder de dizer exatamente isso é ou não, mas ela tem o privilégio de reconhecer como palavra de Deus ou não palavra de Deus. Então existiam algumas regras no Novo Testamento, para que do Velho Testamento o cânon foi feito de forma natural. Quando Moisés escreveu os seus 5 livros, foi colocado na Arca da Aliança. Depois Esdras colocou na Arca da Aliança. E assim foi se juntando os livros do Velho Testamento até Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Agora vem o Novo Testamento. Para que um livro entrasse no Novo Testamento, primeiro, o autor deveria de ser conhecido. Segundo, não devia conter nenhuma frase, nada, que contradissesse o que já se conhecia. Isso é óbvio. Se Deus não é homem para que minta, logo ele não vai contradizer aquilo que ele já sabia. Terceiro, o livro tem que se dizer inspirado por Deus. Todos esses livros em algum momento dizem, e disse Deus, ou Deus inspirou o profeta, ou seja, Deus falou o que? Isso está dizendo que está buscando a divindade para o seu texto. E aí, eu sei que existe uma diferença entre a igreja protestante e a igreja católica. Em alguns livros, são 3, e esses livros, eles não continham, os pais da igreja, quando terminaram o cânon, a Bíblia inteira, não continham os livros apócrifos, que foram adicionados somente depois da reforma protestante pela igreja católica. Vocês podem ler Irineu, podem ler João Crisóstomo, podem ler Santo Agostinho, e eles não citam os livros que foram adicionados pela igreja católica depois da reforma. Na contra-reforma, a igreja católica adicionou 3 livros. Contudo, a própria igreja católica nunca usou esses outros 3 livros. Mas, então, a nossa Bíblia, porque esses livros, lembrando que são do Velho Testamento, é a mesma do que a Bíblia judaica. Não tem a adição desses 3 livros. Então, só para mostrar qual é a grande diferença entre elas. E aqui tem uma prova interna de que Paulo, como representante da igreja primitiva, um dos evangelistas, reconhecia já os evangelhos como escritura. Ok? Por quê? Porque ele equipara as palavras de Jesus ao Velho Testamento. E aí, explicando o que esse texto quis dizer.
O boi, quando ele estava pisando no milho, debulhando os milho, ele podia comer o milho. Essa era a orientação que era dada em Deuteronômio para o povo judeu. Deixa o boi comer, porque senão ele vai trabalhar e cansar. Aí vem a explicação desse texto embaixo. O trabalhador é digno do seu salário, que ele desfrute do seu salário enquanto faz o seu trabalho. É isso que Deuteronômio quer colocar ali. É isso que o texto citado diz: não amordaces o boi enquanto ele pisa o trigo. O trabalhador é digno do seu salário. Verso 19 diz: não aceites denúncia contra o presbítero, senão por testemunho de duas pessoas, ou 2 ou 3 testemunhas. A denúncia do líder não deve ser baseada em denúncias infundadas, mas ela deve existir e deve ser levada a sério, mostrando que a igreja não pode esconder e não deve esconder, e dá um tratamento especial para a denúncia dos pecados dos líderes. 20, já estamos chegando no final. 20. Quanto aos que vivem no pecado, presbíteros que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam pecar, né? Veja, Paulo dá uma demonstração aqui, mostrando que os líderes deveriam ser exortados na frente da igreja, quando eram, obviamente, pecados que desqualificavam eles para líderes. Para quê? Para que, além de que a igreja soubesse porque um presbítero deixou de ser presbítero, aqueles outros presbíteros não tivessem vontade de cometer o pecado, tivessem mais força para combater o pecado. É isso. Não para que eles escondam o pecado, mas que eles tenham menos força para cometer o pecado. Entendido? Então, a função disso era trazer temor a Deus e temor de pecar, né? Não ter vontade de pecar nesse caso. Temor em pecar. Então, mostrando que a igreja não tem e não deve esconder o pecado dos seus líderes. Nunca. 21. Conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes esses conselhos. Paulo está apelando como se fosse a uma corte celestial. Provavelmente os anjos que eles estão citando ali são os anjos do julgamento, que estarão no julgamento, junto com Deus Pai e Deus Filho. Amém? Verso 22. A ninguém ponhas precipitada a mão, mente a mão, não te tornes incúmplice de pecado de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Isso significa o quê? Que nós não devemos, aqui uma recomendação para a igreja, que ela não ordene líderes de forma precipitada. E também não traga líderes novamente depois, porque os presbíteros eles podem, serem desligados do presbitério e podem retornar ao presbitério. Mas isso deve ser feito, o fato de impor mãos, é isso que está querendo dizer aí, de forma com sabedoria. Nós temos que ter certeza que os líderes realmente abandonaram o pecado. Para quê? Para que a gente não torne cúmplice do pecado de outras pessoas. Que a igreja não se torne cúmplice dos pecados daqueles que caíram e que não saíram do pecado e querem voltar ao presbitério. É isso que o texto nos diz ali. E não devemos favorecer ninguém, em nada fazendo com parcialidade. Verso de número 23. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Primeiro quero mandar um recado para os nossos primos adventistas, porque irmãos não são primos, eles não creem em Jesus como Senhor e Salvador somente, eles têm outros deuses, Então, eles creem que nós temos que ser abstêmios. Então, lida com essa. Não toma somente água, toma vinho. Abstêmio é aquele que não bebe nada. Ou seja, a Bíblia não orienta a gente a ser totalmente abstêmio, a não beber álcool. O que ela condena é o pecado da bebedice, da bebedeira. Então significa que nós podemos sim beber um vinho, podemos sim beber cerveja, mas isso deve ser feito com sabedoria. Agora tem um detalhe: existem aquelas pessoas que não conseguem beber só uma cerveja, só um copo de vinho,
porque nós estamos falando de algo que tem potencial de viciar. Essas pessoas têm que ser abstêmias. Mas isso não é uma obrigatoriedade a toda a igreja. E um detalhe, nesse texto, a Bíblia fala do vinho como medicamento. Nesse caso, nós temos que lembrar que o vinho era considerado remédio, mostrando que o crente, o cristão, tem que tomar remédio também. Ele não tem que só, vai lá, Deus vai curar. Não, Deus vai curar, ok. Só que Deus cura de maneira extraordinária, com milagres, e da maneira ordinária, com os remédios que Ele mesmo deu ciência ao homem para descobrir. É simples. É isso que o texto está querendo dizer ali. E, veja bem, essa doutrina de abster-se do vinho, até que os adventistas, eles tem que se abster, não sei o quê, faz com que cria um orgulho espiritual. Eu não bebo. Daí você vai na festa lá, todo mundo está bebendo, você pega um copo de coca, achando que está fazendo algo bom para a saúde, porque a coca é pior talvez que a cerveja. E daí a pessoa diz, não, mas eu sou crente. Não devemos ter orgulho espiritual. Nós não devemos falar aquilo que a Bíblia não diz. E a Bíblia diz que nós podemos sim fazer o uso adequado das bebidas alcoólicas, inclusive como remédio, que nós estamos vendo aí. E nos últimos versos 24 e 25, a gente já viu 23, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, e o pecado de outros, e o passo que de outros só mais tarde se manifesta. Da mesma sorte também boas obras, antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. É importante avaliar com calma as pessoas, os presbíteros, as pessoas que vão ao batismo. Por sinal, temos boas notícias referente a isso. Teremos um batismo, mas nós temos que avaliar com calma, porque há pecados que se demonstram apenas com o tempo. Terminando a exposição do texto, eu vou para 4 aplicações rápidas. Prometo para vocês, são rápidas, mas são, na verdade, a gente já falou sobre elas, mas a gente deve refletir ela, porque tudo bem, entendemos o texto, entendi o que Paulo quis falar para Timóteo, mas o que isso tem a ver comigo hoje? Primeiro, é papel da igreja cuidar dos que sofrem. Estenda a mão, como igreja de Cristo, àqueles que sofrem, sejam eles idosos, viúvas, presos, pobres, qualquer um, pessoas com problemas psicológicos. Estenda a mão, mas não esqueça, ao mesmo tempo, que o papel da igreja é levar o Evangelho transformador, o Evangelho que dá salvação de Jesus Cristo. Por que isso? Porque nós não somos uma assistência social, nem um banco para ficar emprestando e dando dinheiro para ninguém. Nós temos que falar daquilo que é eterno. Jesus diz à mulher que estava tirando no poço, a água do poço, assim: se você soubesse quem está te pedindo água, porque a água que eu tenho para dar de beber, você nunca mais terá sede. É muito maior do que um pedaço de pão, que a gente come e logo está com fome. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas precisam do pão para sair daquela fome, daquela necessidade imediata. Então vamos balancear ação social e evangelho. Ação social, o CRAS faz só por ação social. Nós devemos fazer ação social sim, mas levando a bandeira do evangelho. Cristolândia, o único trabalho cristão decente que está lá na Cracolândia é a Cristolândia. Muitas pessoas saíram de lá. Pergunta se aqueles que ficam levando sopão lá, que tiram as pessoas da Cracolândia, é muito pelo contrário, incentiva, porque eu estou indo lá ganhando comida, etc, etc. Não, a Cristolândia tem a missão de pregar o evangelho e transformar aquela pessoa, voltar para casa, voltar a reconstituir sua família e viver uma vida diferente daquilo que ele vivia. 2. Desde o começo, a Bíblia, no verso 18, a gente vê isso. A igreja reconhece os evangelhos como palavra de Deus. Nós não podemos descartar
as palavras de Cristo. Ah, mas a Bíblia, Jesus falou isso aqui, mas isso aqui eu excluo, coloco outra coisa, tiro, ponho, tiro, não. A Bíblia, ela é fechada, nós não temos como acrescentar nada nela, e ao mesmo tempo não temos como tirar nada. Creia na Bíblia como um todo. As Escrituras, elas são inspiradas, e elas servem para nos ensinar, redaguir, corrigir e levar a nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, porque através dela nós temos o conhecimento do que a palavra de Deus, e o Espírito Santo nos ilumina isso, e é assim que nós temos a salvação. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não rejeite as Escrituras. Terceiro, a igreja deve honrar seus líderes. Quando que você foi a última vez que você deu uma palavra de ânimo para o seu pastor, ou orou pelo seu pastor? Pelos seus presbíteros, né? Porque o pastor é um presbítero, né? Quando foi a última vez? A igreja deve honrá-los também, óbvio, aos que seguem a palavra de Deus. A Bíblia é bem clara também com aqueles que não seguem. Quantas vezes nós denunciamos os falsos mestres? Esse é o papel da igreja também. A igreja não coaduna com o pecado, não esconde o pecado de ninguém. Essa é a quarta aplicação de hoje. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por ouvirmos da tua palavra, das tuas orientações, e que nós possamos viver de forma diferente a partir de agora. Senhor Deus, que possamos lembrar de honrar os nossos idosos, honrar, Deus, as nossas viúvas, os nossos perseguidos, os nossos refugiados, Pai, mas sempre levando a bandeira do Evangelho, porque o que nós queremos não é fazer justiça social tão somente, Deus. Nós queremos levar aquele pão que quem come nunca terá mais fome, aquela água que não dá mais sede, e aquele Jesus que quem crê, ainda que morra, viverá. Senhor Deus, nos ensina a fazer isso conforme a tua vontade. Senhor Deus, eu também quero te pedir, Deus, que possamos lembrar de honrar aqueles líderes que são fiéis a Ti e estão à frente da Tua igreja. Bem também, Deus, que nós sejamos certos, corretos em denunciar aqueles que não estão. Livra-nos, Deus, de sermos pedra de tropeço aqui em Canoinhas, mas que possamos ser verdadeira luz do Teu Evangelho. Pai, que nós possamos ir e não pecar mais, sermos diferentes, Deus, daquilo que quando nós entramos aqui. Deus, que a Tua Palavra nos transforme, que a Tua Palavra nos traga vida e nos traga esperança. Em nome de Jesus, amém. Kelly, desliga ali, fazendo um favor. Eu vou chamar a Dayana ali.